Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta série de vídeos explorando o Windows 2012. Sou Rogério Molina, instrutor e consultor Microsoft, e no tema de hoje iremos implementar um cluster com Hyper-V. Esse aqui basicamente é o nosso cenário. Então, nós temos dois hosts físicos que serão utilizados para a implementação dos clusters, seremos nós, e eu vou usar uma máquina virtual como storage, que está configurado como Server 12. Então, esse ambiente todo está rodando em cima de um Windows Server 2012 R2, tá? Então, aqui a configuração dentro do host 1, tá vendo? Nós temos duas máquinas virtuais. O LON DC1, que é o nosso domain controller, e o LON SVR2, que é o nosso storage, que vai ser usado como simulação do storage. Isso, inclusive, você pode usar no dia a dia como uma máquina, uma terceira máquina, um terceiro servidor, para evitar ter que adquirir um storage de verdade, que às vezes é um pouco mais caro. Bom, eu vou conectar remoto ao nosso ambiente aqui. Então eu tenho o nosso ambiente aqui remoto. Eu estou conectado no host 1. E aqui do host 1 eu vou partir para os outros servidores também. Eu vou abrir aqui o Hyper-V. E aqui nós temos as duas máquinas virtuais que estão rodando, o DC1 e o Server 12, o Server 2. O DC1, basicamente, ele vai ser utilizado apenas para autenticação do cluster. Eu não tenho nada que fazer no DC1. Ele é só nosso domain controller necessário porque o cluster Microsoft exige que você tenha, né, esse tipo de servidor, né, tem que ter um domínio. No caso do Server 12, no caso aqui eu vou usar um storage, né, com um Windows 2012 R2, porque eu não tenho um storage de verdade para essa utilização, tá? Então, eu vou começar pelo storage, vou começar a configuração pelo storage em si. Então, vou abrir aqui o Server 2. Não tem nada demais nele, ele está configurado apenas com o básico até agora, não fiz nenhuma instalação específica nele ainda. Então eu quero que esse servidor aqui, ele seja o meu storage. Para isso eu quero ter bastante espaço de armazenamento. Então o que a gente pode fazer? Eu posso aqui no Hyper-V adicionar um VHD a mais para esse servidor. Então eu vou fazer isso por aqui, ó. Eu venho aqui nas configurações dele. Vou aqui na configuração SCSI, como a máquina está ligada, eu não consigo atachar um IDE, então vou atachar um SCSI agora. Vou atachar um hard disk, vou adicionar. Eu não tenho esse hard disk ainda, então eu vou criar agora ele aqui, né? Eu vou clicar aqui no botãozinho New, vou avançar, vou escolher um VHD por comodidade, vou configurar ele como dinâmico para ser mais rápido de configurar, tá? E vou salvá-lo num local aqui qualquer. Vou usar aqui, por exemplo, minha máquina, vou selecionar aqui o D2 pontos, onde eu tenho mais espaço para isso. Pegar aqui o D2 pontos. Já tem aqui uma pasta chamada VHDs, vou usar ela. Vou chamar esse aqui de storage 1.vhd. Vou avançar. Vou criar ele aqui com 200 GB. Avança e finaliza. Ok, como eu estou falando de um HD SCSI, eu consigo colocar ele a quente, ou seja, com a máquina rodando. Veja que eu não tive que parar a máquina para colocar o HD. Então, neste caso, agora, eu vou acessar a máquina virtual e vou aqui, né, chamar a Start Screen e vou chamar o disco aqui, né, ó, disk mgmt.msc. Pressionar Enter. E reparem que existe aqui um disco novo que acabou de ser adicionado à máquina e que nesse momento está desativado ainda, ele está como unknown e offline. Então eu tenho que torná-lo online. Então para isso eu vou clicar em cima dele com o botão direito, vou selecionar a opção online. E agora com ele online eu preciso inicializar ele. Reparem que ele está aqui, ó, Not Initialized, né? Então eu tenho que dar um botão direito, Initialize Disk. Eu posso escolher entre MBR e GPT. Neste momento, pelo tamanho do disco, para mim é mais interessante usar o MBR. As diferenças básicas que a gente pode citar logo de cara é a capacidade, né, de criação de partições entre os dois. O MBR está limitado a 4 partições, enquanto o GPT suporta até 128 partições. O MBR trabalha com discos de no máximo 2 terabytes, enquanto o GPT trabalha com discos de até 8 yottabytes. Tá? Então, um tamanho um pouco maior, né? Só um pouquinho maior do que o tradicional. Vou dar OK como MBR, tá? Então criamos aqui o disco. Agora eu já vou formatá-lo.
Então, botão direito aqui no disco, né? New Simple Volume. Vou avançar. Vou deixar o tamanho total. Aqui eu vou deixar ele como storage, vou colocar o S de storage, só opção de letra. Vou dar um nome para ele. Aqui também é só descritivo, se não der nome nenhum não tem problema. E vou avançar. Com o disco formatado, agora eu vou configurar esse disco para que ele seja adicionado como storage no nosso cluster. Então o que eu vou fazer? Agora eu preciso adicionar um serviço de função do file server que vai permitir que eu torne esse disco um storage efetivamente. Então eu vou adicionar um serviço de função chamado de iSCSI_target. A identificação, o conceito target no cluster refere-se ao storage. Quando nós falamos do nó, nós estamos falando do initiator, ou do inicializador, que é a ferramenta que irá se conectar ao target, ao storage. Tá? Então aqui no storage, no server 2, eu vou abrir o Server Manager, vou aqui em Manage e vou adicionar o iSCSI_target. Então eu vou aqui em Manage, vou adicionar uma role, né, Add Role and Features. Aí na telinha aqui do Wizard eu vou avançar na primeira tela, na segunda eu vou manter selecionado Role Based or Feature Based Installation, né? Selecionar o servidor único que eu tenho aqui, que é o Server 2. E aqui eu tenho então, ó, o File and Storage Service. Eu vou expandir essa opção, clicando na setinha aqui do lado esquerdo. Tenho aqui o File and iSCSI Service, né? Vou expandir. E aqui nessa listinha eu tenho um cara chamado iSCSI Target Server. Vou clicar nesse cara. Toda vez que você seleciona ele, ele abre essa telinha de Add Role and Features Wizard, onde ele diz que algumas features complementares são necessárias para instalar ele. Eu vou adicionar essas features. Vou dar um avançar. Aqui eu não preciso selecionar nada em Features. Avanço e vou instalar. Vamos esperar concluir a instalação. Bom, com o iSCSI Target instalado, eu vou fechar essa telinha. E aí aqui no Server Manager eu encontro essa opção, ó, File and Storage Service. Então essa opção do File and Storage aqui eu tenho como gerenciar coisas como compartilhamento, volumes, né? A parte de Storage Pool que nós chamamos, e eu tenho também o iSCSI. Vou clicar aqui e aí eu tenho então uma visão total sobre a configuração do iSCSI. Então aqui eu vou criar os meus discos, né, que serão utilizados para armazenamento no cluster, e vou criar também a conexão, né, desses discos com o servidor nó, né, com o nó do cluster. Então nesse caso a gente costuma chamar essa conexão de unidade lógica, né, de acesso, né, ou ALUM, né, a famosa ALUM. Então nesse caso aqui eu vou criar um iSCSI. Posso clicar aqui nesse link ou posso vir aqui em Tasks, New iSCSI Virtual Disk. Tá? Esse disco ele pode ser físico ou ele pode ser lógico, pode ser virtual, né? Se eu quiser usar todo aquele volume S como armazenamento, é só clicar no S aqui, ó. Só que eu não vou fazer isso, eu vou criar então VHDs para isso. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou aqui no Type, a Custom Path, e vou indicar um caminho para salvar esse VHD. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui mesmo no S, tá? Eu vou criar uma nova pasta chamada de armazenamento. Qualquer nome, tá? Estou informando um aqui. E aí eu vou selecionar essa pasta. Então todos os meus discos eu vou salvar aqui. Aí eu vou avançar e o primeiro disco aqui que eu vou criar vai ser, por exemplo, o disco de dados, tá? .vhd. Tá? Ou VHD deixa sem nada, ele completa para mim. Vou colocar aqui só dados, avançar. Aí ele pergunta o tamanho desse disco, tá? E se eu vou criar como fixo, como dinâmico, né? Eu vou criar ele aqui com o tamanho de 30 GB, só para a gente testar. Vou deixar ele fixo. Vou avançar. E aí eu tenho que indicar agora o target, né? Ou seja, eu tenho que ter um target que irá ser associado a esse meu disco e que será usado para conectar esse disco ao nó.
Através desse target eu defino quais os nós que podem se conectar a esse disco, se eu quero usar uma autenticação para isso. Como eu não tenho nenhum target criado ainda, então eu não tenho como dizer para ele que eu vou usar um target existente. Então eu vou criar um novo, tá vendo? New iSCSI target. Então vou avançar, vou dar um nome para esse target. Então nesse caso aqui eu vou chamar esse target de LUM01. Poderia colocar uma descrição aqui se quisesse. Vou avançar. Aí eu vou definir aqui, ó, os initiators, tá vendo? Ó, clique para adicionar um específico iSCSI initiator. Lembrem-se, toda vez no cluster que me refiro a um initiator, eu estou me referindo ao nó, ao computador que irá se conectar ao storage, tá? Então eu vou adicionar e aí eu vou indicar de alguma forma aqui. A forma mais simples que eu tenho de indicar isso é através do endereço IP. Vou informar o IP dos dois nós que irão se conectar nesse storage. Neste caso aqui, o host 1 e o host 2. Então vou informar aqui o primeiro, que é o 31, dou um OK. E aí eu indico o segundo, que é o 32. Vale lembrar que se eu não informar o IP dos meus nós aqui, né, dos meus hosts, na hora de fazer a conexão, o storage não vai estar disponível para eles. Então, só vai estar disponível para aqueles IPs que eu informar aqui. Vou avançar. Posso definir um processo de autenticação, se eu quiser, tá? Avanço. O resumo do que nós configuramos, eu vou criar, então, a estrutura do iSCSI. Com o iSCSI completo, vou dar um close. Está aqui, ele está criando, né? Ele está dizendo aqui que ele está limpando, ele está formatando o disco. Então está pronto, ele está not connected ainda, porque eu não conectei ele a nenhum nó. Eu volto aqui em Tasks e vou criar mais um disco, tá? Então aqui agora eu vou novamente apontar para aquele caminho lá no S, para o armazenamento, e vou criar aqui um segundo disco que eu vou chamar de Quorum, que é o disco que eu vou utilizar para configurar o Quorum do meu cluster depois. Esse disco, tá, no geral, nós criamos ele como um disco de 2 GB, um tamanho mínimo necessário, na verdade mínimo necessário não, um tamanho suficiente para ele controlar o Quorum, colocar os dados do Quorum lá dentro. Vou avançar. Aí eu vou usar uma LUM já existente para associar esse disco. Avanço, vou criar. Fecha. Ele foi um pouquinho mais rápido agora para criar. Aqui o disco é pequeno, mas estão todos conectados ao LUM01. Tá? Aqui embaixo eu tenho como visualizar a LUM que eu criei também. Está tudo aqui configuradinho já. Bom, feito isso, basicamente nós configuramos o nosso storage. Então agora eu parto para a segunda etapa, que é conectar os hosts ao storage. Então o que eu faço aqui? Vou fechar essa tela do server 2, voltei ao host físico. Então neste caso agora, eu vou configurar os meus hosts para isso. Então vou começar aqui pelo host 1, no qual eu estou conectado. Então já é nativo desde o 2008 R2 uma ferramentinha chamada iSCSI Initiator. Isso já está nativo. Nas versões anteriores, para quem tinha o Windows 2003, o Windows 2008 R1, esses sistemas operacionais não possuem esse Initiator nativo. Então eu tenho que adicioná-lo. Eu vou no site da Microsoft, baixo um cara chamado iSCSI Initiator e instalo no Windows. Tá? Da mesma forma que até o 2008 R2 eu não tenho nativo o iSCSI Target. Eu também tenho que instalar. O iSCSI Target só está nativo no sistema operacional a partir do 2012. Então, aqui em Tools, então no Server Manager, eu vou aqui em Tools, eu tenho aqui o iSCSI Initiator. Ele diz que existe um serviço parado, tá vendo que é o Microsoft iSCSI Service, e ele diz que esse serviço é requerido para você poder startar a função. Aí ele fala que o serviço ele pode ser startado agora, né, automaticamente, né, se você disser o yes, e toda vez que ele reiniciar depois vai ser startado normalmente. Eu posso dizer que sim ou que não. Se eu disser que não, vou ter que ir lá no Service e startar na mão esse serviço. Então eu vou dizer que sim. Com o serviço startado,
ele irá abrir para nós a telinha do iSCSI Initiator, tá vendo? Está aqui. E aqui é muito simples, pessoal, eu só tenho que conectar esse servidor ao meu storage. Então eu vou informar o IP do storage aqui, no nosso caso 172.16.0.12. Vou dar um Quick Connect. Ele já identificou, tá vendo, ó, o IQN dele, ó, com aluno 01. Vou dar um done. Estou conectado. E agora eu vou trazer os volumes para cá, ó. Volume in device. Tá aqui, ó. Auto configure. E ele vai mostrar para mim os dois volumes que eu criei lá. Pronto. Ok. Com isso, lá no nosso gerenciamento de disco, vou puxar aqui no Start o Disk Management. Ele vai nos trazer para o host físico aqui dois discos novos que nós não tínhamos antes, que são o disco 3 e o disco 4. Reparem que no tamanho que nós criamos lá agora na LUN, tá vendo, ó? 30 GB e 2 GB. O que eu faço aqui, ó? Vou colocá-los online e inicializar. Vou fazer isso com ambos. E vou formatar os dois. Com padrão, né? Ó. Vou definir esse cara aqui como H. Vou chamar ele de dados. E vou formatar o segundo aqui. Tá também padrão. Normalmente o pessoal gosta de usar a letra Q para deixar ele formatado. Aqui eu vou falar que ele é o quórum. Avançar, finalizar. Nem a letra e nem o nome faz com que o cluster identifique ele como quórum. O que o cluster vai fazer é olhar os discos que estão disponíveis durante a criação do disco do cluster, e se ele encontrar um disco, né, de tamanho pequeno, ele automaticamente pega esse disco. Se ele não encontrar, ele vai criar o quórum com node majority, mas sem o disco, né, e aí depois eu vou ter que mudar isso e configurar melhor o meu cluster. Então, aqui os discos já estão disponíveis. Eu tenho que repetir esse mesmo trabalho na segunda máquina. Então, eu preciso me conectar no host 2. Tá? Então, para isso, eu vou conectar remoto. Eu vou usar o velho comando, né, o mstsc, que é o Remote Desktop Connection. E vou chamar o outro servidor. Conecto. Ok, então vou informar aqui usuário e senha. Lembre-se que os hosts estão no domínio, então estou logando como domínio. Vou dar um OK. Vou confirmar aqui o IES certificado. Pronto. Estamos conectados aqui no host 2. Então, no host 2 eu vou repetir o mesmo trabalho que eu acabei de fazer no host 1. Vou abrir o Server Manager. Vou lá em Tools e vou escolher aqui o iSCSI Initiator. Ele vai dizer que o serviço está desativado, eu vou dar um Yes para ativar o serviço e ele irá abrir para nós aqui o iSCSI Initiator também. Aí eu vou conectar aqui no 172.16.0.12, que é o IP do nosso conector lá. Vou dar um Quick Connect. Pronto, estou conectado. E aí eu vou fechar. Aqui em volumes, eu vou dar um Auto Configure, ele vai trazer os mesmos volumes. Agora, lembrem-se que eu já formatei no host 1 os servidores. Sendo assim, quando eu vier aqui em discos, né, eu vou chamar aqui o iniciar, eu vou chamar aqui o disk mgmt, ele irá aparecer aqui, eu tenho que iniciá-lo também, tá? Porque nessa máquina ele está sendo adicionado agora. Porém, quando eu fizer isso, ó, botão direito, online. Vejo que ele não precisa ser inicializado. Tá, ó, ele já está formatado. A única coisa que ele não trará para mim serão as mesmas letras que eu defini no outro. Então eu posso mudar essas letras. Tá vendo? Ó? Então, se eu quiser mudar, deixar tudo padronizado, eu posso mudar. É a única coisa que ele não herda da configuração. O quórum, por exemplo, está sem letra. Um F5 para ele carregar a letra dele. Eu vou deixar o G mesmo. Tá como G, vou deixar ele aqui.
A grande verdade é que o quórum depois ele vai ser usado especificamente para o quórum, então a letra agora é só momentâneo. Pronto, com isso eu já executei o passo 2, que era conectar os dois hosts ao storage. Agora eu vou para o terceiro e último passo, ou etapa, né, que é a configuração específica do cluster. Então, para isso, eu preciso fazer com que ambas as máquinas tenham um serviço de cluster instalado. É uma feature, na verdade. Então, eu vou aqui no Manage. Sempre que eu quero adicionar uma role, uma feature, eu venho no Manage. E eu tenho aqui o Add Roles and Features. Vou clicar aqui. Vou avançar. Em Role Based, eu avanço. Mantenho o meu host 2 selecionado. E aí, vou ter a primeira tela que são as roles, eu passo por ela. E vou à segunda tela que são as features. E aqui então, eu vou procurar pela opção Failover Clustering, que por acaso aqui no meu já está instalado. Tá? Normalmente essa feature tem que ser adicionada. Ok, como já está instalado, eu não preciso, né, perder tempo aqui. Vou fechar. E vou voltar lá para o host 1. Então, eu vou fechar aqui. Ok. Bom, farei a mesma coisa aqui no Server Manager. Vou adicionar aqui em Manage, Add Roles e vou adicionar o Failover Clustering. Então, já estou com ele configurado. As duas máquinas, pessoal, para não perder tempo, tinha deixado ele configurado já, mas seria só adicionar esse cara e concluir. Então, beleza, com o Failover adicionado nos dois, o que eu vou fazer agora? Vou começar a configurar o cluster. Então, para isso, eu tenho uma ferramenta chamada aqui de Failover Cluster, tá? Failover Cluster Manager, que eu vou usar para configurar esse serviço. Vou também usar o Server Manager. Então, está aqui a ferramenta de gerenciamento do cluster. Então, com essa ferramenta aqui, eu vou começar a fazer a implementação do cluster. Normalmente, eu tenho duas alternativas. Se eu quiser validar se todas as configurações já foram efetivadas, eu posso validar apenas a configuração, para ver se realmente todos os requisitos já foram aplicados para o cluster. Nesse caso aqui, eu vou criar direto. E quando eu crio, ele vai pedir para validar também. Vou avançar. Vou informar os dois servidores que serão usados no cluster. No meu caso aqui o host 1, posso separar com ponto e vírgula e já informar o host 2. Lembrem-se, essas duas máquinas precisam fazer parte do domínio. De volta aqui no server, no host 1, eu vou adicionar o Failover Cluster aqui também. Então, vou aqui no Add Roles and Features. Vou avançar, avançar, avançar. Mais uma telinha aqui até chegar no Features. E aqui eu vou marcar o Failover Clustering. Eu vou adicionar as features necessárias. Vou avançar e instalar. Bom, com o cluster instalado, eu vou fechar. E agora a gente começa efetivamente a implementar o cluster. Então, para implementar o cluster, eu vou aqui em Tools e eu tenho uma ferramenta chamada Failover Cluster Manager, que será utilizada para fazer essa configuração do cluster. Basicamente, aqui dentro dessa ferramenta eu posso criar um novo cluster ou eu posso adicionar inclusive um cluster existente para poder gerenciá-lo. No nosso caso, eu vou criar um cluster novo. No processo de criação do cluster, existem alguns pré-requisitos que as máquinas envolvidas têm que atender.
Caso contrário, o cluster não será validado e o Windows não vai deixar vocês implementarem o cluster. Alguns requisitos obrigatórios eu tenho que ter no mínimo uma placa de rede disponível para cada máquina. Mesmo assim, ele irá reclamar disso, mas aceita a implementação. É obrigatório que eu tenha um storage disponível. Tá? Então, são condições mínimas para o cluster. Os sistemas operacionais de todos os nós têm que estar iguais e recomenda-se inclusive que eles estejam com os mesmos patches, com os mesmos updates, tá? E eles têm que fazer parte do domínio. Se eu quiser validar se realmente eu estou pronto para o cluster ou se falta alguma coisa, eu tenho como fazer isso através do Validate Configuration, onde ele fará apenas um teste, uma checagem geral, para identificar se realmente os hosts estão prontos para o cluster ou não. No nosso caso aqui, eu já vou direto para a criação. Eu não tenho como fugir da validação, ele vai validar também, mas aí após a validação ele já vai criar o cluster para mim. Então, clicando no Create Cluster, ele abre essa tela, eu vou avançar e vou informar os dois nós, os dois computadores que farão parte do cluster no meu caso aqui, que é o host 1, e separado com ponto e vírgula, vou informar o host 2. Lembrem-se, essas duas máquinas precisam fazer parte do domínio. Vou clicar no botão adicionar e vejo que ele já vai validar aqui as máquinas. Tá? Ele encontrou as máquinas, ele já descobriu que as duas máquinas estão com a feature de cluster instalada. Se não tivesse, ele daria erro, ele reclamaria. E aí eu vou avançar. Aí eu vou fazer um teste rodando as validações. Tá? Vou avançar. Vou rodar todos os testes, ele demora alguns instantes, mas é importante que faça esse teste. Então vou executar. Aqui o resumo do que ele vai testar. Vou avançar e ele começa o teste. Temos que aguardar a conclusão de todo esse teste. Bom, com o teste finalizado, ele vai nos gerar esse relatório, onde eu posso visualizar se alguma coisa de errado ocorreu e que até nos impeça de continuar com o cluster. Normalmente, quando isso acontecer, vai ser fácil descobrir, porque ele já vai nos alertar logo de cara que houve algo de errado e que você não pode seguir com o cluster. Alguns alertas de rede, por exemplo, são comuns, principalmente porque nós estamos com uma única placa de rede. Então, a validação da comunicação de rede, ele vai reclamar, por exemplo, que estão conectados só por uma comunicação, E aí, isso é normal ele fazer essa reclamação. Aqui, especificamente, ele detectou duas placas e ele viu que houve uma falha na comunicação dessa placa que eu chamo aqui de LAN Desk com outro host. Isso é natural porque essa placa eu estou usando para conectar um dos hosts ao meu computador para fazer a gravação. Tá? Vou fechar, vou finalizar e aí ele dá sequência na criação do cluster. Então aqui agora eu começo a configurar efetivamente o cluster. Primeira coisa, pessoal, eu não utilizarei a placa 192 nesse cluster. Só vou usar 172. Tá? Então, neste caso aqui, eu tenho aqui o cluster name. Vou informar um nome de cluster. Então, vou colocar aqui, cluster-imbel. E vou depois não posso colocar no YouTube. Silêncio de alguns segundos. Então, vou colocar aqui o nome do cluster. Vou colocar cluster-teste. E aí, eu vou informar um IP para esse cluster. Esse IP é o IP que vai representar o serviço de cluster. Então, não posso informar um IP que já esteja em uso na rede. Então, nesse caso, eu vou utilizar aqui o IP, por exemplo, final 100, que é um IP que eu sei que não existe ainda disponível na rede. Ninguém está utilizando esse IP. Vou avançar. E vai validar para ver se realmente esse IP não está em uso. Aqui um resumo, tá vendo, do cluster, os nós envolvidos e o IP que eu estou utilizando. E eu vou avançar para que ele crie para mim o cluster. Bem, aqui com o cluster finalizado, como vocês podem ver, o resumo da história, eu vou clicar em Finish. E então, o nosso cluster vai ser carregado aqui. Estou com o cluster configurado.
A partir deste ponto, começa o gerenciamento do cluster. Então, toda a configuração foi feita. Reparem que eu estou com o quórum configurado como witness, né? Estou com um disco votando também, tá? E aqui eu tenho os nós do cluster. Host 1 e host 2, ambos estão up, estão funcionando. Aqui eu posso visualizar os storages, então eu posso visualizar aqui os discos disponíveis, sendo que neste momento um dos discos está sendo usado como witness no quórum, né? Ou seja, o meu disco 2 foi capturado para isso, e o outro disco de 30 GB está sendo usado para armazenamento do cluster. Aqui o que eu posso fazer agora, e é muito comum no caso do 2012 para frente, é converter esse volume em um CSV, ou seja, em um compartilhamento, que vai ficar disponível na máquina local, no C local da minha máquina host, e é onde eu posso armazenar todos os recursos que serão criados no cluster. Para isso é muito simples, eu clico em cima do disco disponível, tá vendo, ó, com o botão direito, e digo que eu vou adicionar para o cluster shared volume, ou o famoso CSV. Ele vai mudar, já está configurado. Com isso, ele criou localmente aqui no C2 pontos, dentro de uma pasta Cluster Storage, que já é normal ele criar, o nosso volume 1. Tudo que eu for salvar de recurso do cluster, eu devo salvar aqui dentro. Por quê? Isso será compartilhado com todos os nós do cluster. Lembre-se que esse volume 1, na verdade, é o meu storage. Não é algo dentro do C2 pontos da máquina. Então, vou fechar aqui. E aqui eu tenho as configurações de rede que estão disponíveis também. As minhas placas que estão configuradas. Neste caso aqui, se eu quisesse adicionar um recurso no cluster agora, eu venho em Roles e faço isso por aqui. Eu posso adicionar vários tipos de recursos. Basta clicar com o botão direito e escolher aqui, ó, Configure Role. E aí eu posso avançar e escolher um recurso. Importante, pessoal, para adicionar qualquer tipo de recurso desse no cluster, é necessário que a role esteja instalada localmente em todos os nós do cluster. No meu caso aqui, host 1 e host 2. Então, se eu quisesse, por exemplo, configurar o DFS em cluster, eu tenho que primeiro ir em ambas as máquinas e configurar o DFS. Agora, vocês viram ontem na configuração dos servidores que o DFS tem lá a opção de DFS namespace e DFS replication. Se você está utilizando DFS em cluster, não é necessário DFS replication. O DFS replication só é necessário quando eu não uso o cluster, porque aí eu faço com que o próprio mecanismo DFS faça a replicação para mim. Se eu estou usando o cluster, isso já está sendo feito pelo cluster. Ok? Aqui, reparem que quando eu selecionei o DFS, ele já deu um erro aqui, ó, dizendo que eu preciso instalar, tá vendo, ó, a role primeiro, para depois seguir com a configuração. Então, qualquer recurso desse precisa primeiro estar instalado no servidor, para que depois eu possa configurar aqui. Tá? Eu vou fazer um cluster de máquina, eu vou configurar uma máquina virtual no cluster. Então vejam que eu tenho aqui, ó, Virtual Machine. Tá vendo? Ó, quando eu cliquei com o botão direito em Roles, eu tenho aqui, ó, Virtual Machine. E eu tenho aqui, ó, New Virtual Machine. Vou abrir. Ele vai perguntar em qual dos nós eu quero deixar a máquina disponível, ou seja, qual dos nós vai ser responsável pela criação da máquina. Ela não vai ficar armazenada no host 1 ou no host 2, mas quem será o responsável por essa criação no momento? Eu tenho dois hosts com Hyper-V instalado e qualquer um dos dois pode criar essa máquina. Então eu vou dizer que eu vou usar aqui o host 1. Tá? Aí é escolha aleatória. Ok. Ele vai então iniciar o wizard do Hyper-V aqui dentro da própria ferramenta do cluster. Por isso que o Hyper-V tem que estar instalado nas duas máquinas se eu quero criar máquinas virtuais em cluster. Assim como o DFS tem que estar adicionado nas duas máquinas se quiser criar um namespace. Tá? Vou avançar. Nome da máquina virtual, vou chamar de server 1. E eu vou armazenar, importante isso, ó, eu vou armazenar essa máquina lá naquele volume. Então vou aqui no C2 pontos. Clico duas vezes, Cluster Storage, volume 1. Vou salvar neste caminho aqui, que é o caminho compartilhado entre as duas máquinas, entre os dois nós do cluster. Vou avançar, vou criar uma máquina de geração 1 mesmo, avança,
Vou especificar uma quantidade de memória para essa máquina. Posso escolher uma placa de rede para ela. Avançar. E vou criar o disco virtual. Reparem que ele já está apontando também lá para o cluster. Aí aqui eu vou configurar então o tamanho do disco que eu quiser. Vou avançar. Posso já escolher o processo de instalação. Aqui não vou escolher nenhum processo ainda. Vou avançar. Resumo da máquina, finalizo. Está configurando a alta disponibilidade, está vendo? Ó? Pronto, a máquina foi criada. Eu já posso, se quiser aqui startar a máquina, está desligada nesse momento, eu posso dar um botão direito aqui na máquina e startar ela. Ou reparem que ele traz para mim as funções do Hyper-V aqui, tá vendo no lado direito? Ó? Eu tenho as funções do Hyper-V aqui, tá? Eu vou dar um botão direito aqui, vou startar a máquina. Então, neste momento, esta máquina está rodando, está running, e vejam que o nó responsável por ela é o host 1. Vejam, ele é o proprietário, ela não está armazenada no host 1. Ou seja, neste momento, o responsável pela máquina é o host 1. Ela está armazenada no storage, ela está em alta disponibilidade. Se esse host por algum motivo vier a falhar, eu tenho como fazer o processo de transporte dela de um host para o outro. Manualmente eu posso aqui, ó, clicar com o botão direito em cima dela e posso fazer aqui, por exemplo, um move. E aí eu posso escolher entre o Live Migration, que fará a movimentação dela a quente, sem que eu tenha que desligar a máquina. Vale lembrar que essa opção do Live Migration no cluster está disponível a partir de 2008 R2, tá? E eu tenho ainda a opção do Quick Migration, que vai permitir que eu faça essa movimentação, porém parando a máquina. Ele desliga o hardware, leva para o outro nó e liga de novo. Então, hoje, sem dúvida, que a opção mais utilizada é o Live Migration. E aqui eu ainda tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso dizer para ele usar o Best Possible Node, que é escolha o melhor nó para manter essa máquina no Live Migration. Isso é muito comum quando você tem mais de dois nós, né? Porque ele pode verificar qual dos dois nós estão com uma melhor performance para receber essa máquina. Ou eu poderia selecionar o nó eu mesmo. Neste caso aqui, a grande verdade é que qualquer uma das duas opções vai resultar no mesmo caso, né? Porque só tenho mais um nó. Então, vou selecionar o host, vou dar um OK. Ele então, olha, faz Live Migration para mim dessa máquina. A máquina está rodando já no host 2. Aqui eu posso dar um botão direito. Eu ainda posso, né, visualizar, por exemplo, aqui uma opção chamada Change Startup Priority. O que é isso aqui? Olha que interessante, pessoal. Se eu tivesse aqui 3 máquinas virtuais, tá? E eu digo assim, numa situação de crise, né, caiu a máquina lá, ele vai migrar todas as 3 máquinas para o server 1. Mas eu digo o seguinte, para o host 1. Mas eu digo o seguinte, das 3 máquinas que eu tenho aqui, o server 1 é o mais importante, ele tem que ir primeiro. Então eu posso setar prioridades, tá vendo? Ó, como alta, por exemplo, para esse cara. Tá vendo? Ó? E posso citar média ou baixa para os outros. Ele migrará todas. Quando a máquina host 2, por exemplo, parar de funcionar, ele fará o Live Migration de todas as máquinas. Mas a primeira máquina que será migrada imediatamente é o server 1 no meu caso, que é o que tem a prioridade mais alta. Tá? Então eu posso setar essas prioridades. Tá? Como eu posso, por exemplo, adicionar discos para ela, eu posso, né, mover. Então eu tenho aqui como gerenciar, entrar nos settings da máquina. Então gerencio toda a máquina pela console do cluster se eu quiser. E assim eu faria com qualquer outro serviço. Tá? Então, dessa forma, o cluster está mantendo essa operação. Só como exemplo, nesse momento, fisicamente, vocês não estão vendo isso, mas eu vou soltar o cabo do host 2. Eu acabei de desconectar o host 2 do cluster, derrubei ele. Tá? Então, assim que o host perceber isso, ele já vai fazer a migração da máquina automaticamente para o host 1. Tá? Veja que ele já mudou para o host 1. Então, esse é o objetivo final do cluster, garantir o que a gente chama de alta disponibilidade. Então, independente do que aconteça com o seu nó, pelo menos um segundo nó disponível vai manter sempre o seu ambiente disponível. Então, imaginem que nesse momento os seus usuários estivessem trabalhando numa aplicação que está rodando no server 1 e você tivesse tido uma falha crítica no host 2 que impossibilitou de funcionar, ele parou. Os seus usuários não saberiam disso.
eles estariam trabalhando normalmente sem parar, ou seja, não haveria uma parada dos usuários. Nesse momento, poderia haver até um estresse dentro da equipe técnica para correr e recuperar esse servidor, mas isso não vai refletir para o usuário final, ou seja, nesse momento ele continua trabalhando com a máquina, nada mudou. Tá? Então essa é a parte legal quando a gente fala, né, da possibilidade do cluster e da migração ao vivo. Não há essa parada, não há essa dificuldade com relação ao ambiente. Ok? Bom, com isso então a gente encerra aqui o vídeo onde nós demonstramos a implementação, né, a configuração e instalação de um cluster para garantir a alta disponibilidade das máquinas virtuais do Hyper-V. Divirtam-se aí, espero que vocês curtam bastante o vídeo e treinem bastante.